Muito bem, caros, sejam bem-vindos a essa quarta-feira, noite de estruturas com o Prof. Biaca. Este sou eu. Aqui nesse perfil eu te ensino a se tornar um expert em estruturas e faturar até 10k por mês. Então, para seguir neste caminho, já segue aqui o perfil, compartilha com quem gosta desse conteúdo e está aqui junto conosco, querendo alcançar esse objetivo. E vamos juntos. Nesta noite de hoje, eu quero te ajudar a aprender a dimensionar um pilar de um edifício de 4 andares. E, para que a gente possa fazer isso, nós vamos utilizar aqui a versão estudante do TQS, que pode ser baixado gratuitamente dentro do site da empresa. É só você entrar lá em tqs.com.br e baixar o software, fazer a instalação na sua máquina e você pode acompanhar esse vídeo aqui durante a nossa transmissão e também depois ele vai ficar disponível para que você possa seguir esse nosso passo a passo. Muito bem, estamos aqui então com a versão estudante do TQS 24 para que a gente possa fazer aqui o lançamento do nosso edifício e vamos começar com um edifício novo, portanto. Para que a gente possa adicionar um novo edifício dentro do TQS, é só a gente clicar aqui nesse botão que tem um predinho e o fundo dele é laranja. É o botão Novo Edifício. Nós vamos clicar aqui. Aqui nós vamos então adicionar o nome do nosso edifício, que eu vou colocar aqui como 4 andares. Depois é só a gente clicar aqui em OK. Maravilha. Aqui nos dados do edifício nós vamos entrar aqui dentro da guia modelo, então, para a gente poder adicionar a quantidade de dados suficientes aqui para ele. Nós vamos verificar que aqui dentro do TQS Estudante, a gente vai sair com o modelo 4. E a estrutura vai se comportar aí como um corpo único, sem juntas ou torres separadas. E aí vamos para a guia Pavimentos, então. E dentro dela nós vamos lançar aqui os nossos andares. O nosso primeiro andar vai ser o térreo, onde vão ficar as nossas vigas baldrames. Então nós vamos clicar aqui no botão Renomear. Ele vai dar uma mensagem dizendo que por conta do nome do edifício já existir, alguns parâmetros podem ser alterados. Nós vamos clicar aqui em Sim. E vamos trocar o nome do nosso primeiro pavimento aqui para térreo. Vai aparecer aqui uma mensagem sobre os coeficientes de arrastos de vento. A gente vai clicar em OK. E agora vamos inserir os nossos próximos pavimentos. Como a gente vai estar trabalhando com um edifício que tem 4 andares e vamos simplificadamente utilizar os pavimentos de cima iguais, então a gente vai criar apenas um pavimento para a parte de cima e vai fazer uma repetição para ele. Isso fica bem fácil de entender na janela que vai aparecer aqui à esquerda do TQS. Então vamos clicar aqui em inserir acima e vamos digitar aqui pavimento tipo. Aqui nas características do pavimento tipo a gente tem o pé direito dele, que eu vou colocar aqui com 2,65. Pode observar aqui que a gente tem aqui a unidade do pé direito do pavimento em metros, então por isso que a gente tem que colocar o ponto. E dentro do TQS a gente vai utilizar sempre ponto. A classe dele a gente vai trocar aqui para tipo. E o título opcional que vai aparecer lá no nosso pilar vai ficar como pav tipo mesmo. Tá perfeito aqui. Como a gente já inseriu os nossos 2 pavimentos, vamos apenas deixar aqui o número de pisos no tradicional com 1, para eu poder ilustrar para você. Aqui à esquerda tem um botão atualizar DWG. Vamos clicar nela. Ele vai mostrar então para a gente aqui uma janelinha mostrando que a gente vai ter só aqui o nosso primeiro pavimento e o pavimento tipo com a altura de 2,65 andares. Como é que a gente faz? Aqui nas características nós vamos trocar aqui o número de piso. Vamos colocar aqui 4. Vamos mandar atualizar aqui o DWG de novo. E agora sim, a gente vai ter um edifício aí que vai ter 4 lajes. A versão estudante do TQS ela tem algumas limitações, então por isso que a gente vai estar trabalhando com 4 lajes dentro desse daqui, para a gente ficar aí com um edifício de 5 níveis no total.
nosso pavimento térreo e o nosso pavimento tipo. Toda vez que a gente inicia um novo edifício dentro do TQS, ele abre essa árvore que tem todas as informações necessárias para que a gente possa fazer o lançamento. A gente vai estar utilizando no primeiro momento aqui apenas a guia pavimentos, que tem aí o térreo e o tipo, para que a gente possa abrir um modelador estrutural para poder fazer o lançamento dentro dela. Aqui do lado direito a gente tem uma janela, que é uma janela escura. A gente dá um duplo clique sobre ela e ele vai abrir uma nova janela, que é essa janela aqui do nosso modelador estrutural. O que diferencia ela da primeira janela que nós estávamos é porque aqui a gente vai ter o título dele e, é claro, os ícones também são bem diferentes, né? Primeira coisa, nós vamos adicionar os pilares do nosso edifício, do nosso prédio de 4 andares. Para isso, aqui a gente tem uma guia chamada Pilares, nós vamos clicar nela e dentro dela tem um botão chamado Dados Atuais. Nós vamos clicar sobre ele também. Aqui nós temos uma guia Seção. E nessa guia Seção, nós vamos para a menor dimensão e a maior dimensão do pilar. A dimensão do nosso pilar, nós vamos trabalhar aqui com a menor dimensão estabelecida pela norma nesse momento. A menor dimensão estabelecida pela norma é 14. Lembrando que para os pilares, menor dimensão para edificações de grande porte 19, mas a gente pode trazer até 14 essa menor dimensão trabalhando com o γ-N, um coeficiente ponderador adicional. Maior dimensão, vamos trabalhar aqui com pilares de 14 por 26, porque de acordo com a norma de concreto em vigência, os nossos pilares precisam ter seção transversal mínima de 360 centímetros quadrados. Quando a gente entra com um pilar de 14 por 26, a gente vai ter uma seção transversal de 364. Então a gente está um pouquinho acima do limite que é estabelecido pela norma. Muito bem, está estabelecida a seção do nosso pilar. A gente vai clicar aqui em OK. Vamos fazer o lançamento do primeiro pilar. Para isso, é só clicar aqui em Inserir Pilar. A gente clica em qualquer lugar aqui da tela preta, porque é o primeiro. E depois usa a bolinha do mouse. É só girar a bolinha do mouse para trás, para que a gente possa visualizar aqui o nosso primeiro pilar. Então está aí o pilar P1, que vai ter 14 por 26. Muito bem. A partir disso, então, a gente pode inserir os nossos outros pilares. Eu vou utilizar aqui um comando de cópia para poder facilitar. Então nós vamos ter aqui uma guia aqui em cima que é a modificar. E aqui dentro a gente tem um botão para copiar. Eu vou apenas clicar aqui no nosso pilar primeiro. Para a gente poder copiar ele para fazer um processo de repetição, a gente pode clicar tanto no título ou clicar na face do pilar. O importante é que ele mude de cor, que ele fique com uma cor diferente, para que o processo de cópia aconteça com ele. Vou clicar aqui então na guia copiar. Tem uma setinha para baixo desse botão e aqui tem um botão repetidamente em uma direção, para que a gente faça várias cópias. Vou clicar. Na parte inferior da tela aparece entre com o número de repetições. Vamos fazer 5 repetições. É só digitar 5 e apertar Enter. Ele pede para que a gente entre com o ponto base. É só clicar em qualquer ponto da tela. Vou clicar aqui um pouco acima do pilar. Pede para entrar com o segundo ponto a partir de agora. Os comandos para que a gente possa se basear sempre aparecem na parte inferior esquerda aqui da tela do TQS. Vou apontar para a direita até que a minha linha fique reta e vou digitar uma cota que é centimétrica. Vamos lembrar de um negócio importante, pessoal. A medida em concreto de precisão ela é centimétrica porque o concreto é muito bruto. Então não é possível que a gente tenha uma precisão tão grande como a gente tem na estrutura metálica, por exemplo, cuja precisão é milimétrica. Vou digitar aqui 500 centímetros, 5 metros, portanto, vou dar um Enter. Aí nós vamos ter aí nossos 6 pilares. Eu já tinha um, coloquei 5, espaçados a cada 5 metros. Nossa linha de pilares horizontal já está estabelecida. Agora nós vamos colocar os nossos pilares para a linha de baixo também. Para isso, nós vamos selecionar todos eles. Então, similar ao que a gente faz no CAD, vamos clicar num ponto mais à esquerda e mais superior dos nossos pilares que foram inseridos. Clico uma vez, espero a janela abrir. Clico depois no canto inferior direito. Todos eles vão ficar com cor diferente, vão ficar marcados como estarem selecionados. Vou de novo lá no botão
copiar repetidamente uma direção. Pede-se inserir o número de repetições aqui na parte de baixo. Dessa vez, vamos clicar em qualquer lugar da tela, apontar para baixo e de novo vamos colocar os pilares espaçados a cada 5 metros. Então eu vou digitar 500 e vou dar o Enter. Agora a gente vai ter aí a nossa linha de pilares. Nós vamos ter aí uma linha de 6 pilares na horizontal e 4 pilares na vertical, totalizando 24 pilares aqui dentro dessa nossa edificação. Nossos pilares já estão lançados, agora vamos lançar nossas vigas. Para isso a gente tem uma guia específica, que é a guia vigas. E aqui dentro dela nós temos dados atuais. Vou clicar. Vai abrir essa janela de dados atuais. Nós temos aqui uma guia chamada seção carga. E assim como fizemos para os pilares, nós vamos adicionar aqui qual que é a largura da viga e qual que é a altura dela. Como a gente está trabalhando com um prédio, vamos entrar aqui com uma largura igual às dos pilares, 14. E a altura delas vamos colocar com 50. Além disso, a gente precisa adicionar uma carga sobre as nossas vigas. Como nós estamos aqui na base do nosso prédio, nós vamos colocar uma altura de alvenaria sobre elas. Lembrando que o pé direito que foi estabelecido lá atrás foi 2,65, então vamos repetir essa mesma carga por aqui. É só clicar aqui em carga distribuída em todos os vãos. Aqui ele vai abrir uma janela que tem as cargas numéricas para que a gente possa inserir os valores manualmente. Ou a gente pode clicar aqui na guia alfanuméricas. Vou clicar aqui nessa janelinha primeira que aparece aqui, ó. Ele vai dar para a gente bloco de 14, bloco de 19, tijolo de alvenaria de 15 e tijolo de alvenaria de 25. Então nós vamos estar trabalhando aqui com o tijolo de 15 e a altura total de 2,65. Vamos dar um OK. Os dados da nossa viga já estão OK também. Só clicar aqui no botão aqui embaixo. E agora a gente pode inserir elas. Para isso tem um botão aqui em cima, botão inserir viga. Vou clicar sobre ele. Ele pede para que a gente escolha o primeiro ponto da viga. Vou selecionar aqui o centro superior do nosso pilar P1. Vou apontar para a direita. Eu estou segurando a tecla Shift do teclado apertado para que a minha viga fique alinhada. Mesmo que eu mexa o mouse, eu não consigo tirar ela do plano. Se eu soltar o Shift, aí ela fica desalinhada. Percebam que ela não está passando na face mais adequada aqui do nosso pilar. Para que a gente possa acertar isso, é só a gente apertar a tecla F2 do teclado. Conforme a gente vai apertando F2, a nossa viga ela vai mudando de face. Aqui ela ficou alinhada do jeito que queríamos, ou ela poderia ser por fora do pilar também, o que fica meio estranho. Então vamos deixar ela alinhada aqui pela parte de baixo. Vou clicar no centro do meu pilar P6 para fazer essa alternância, só apertando F2 livremente, ok? Cliquei aqui com o botão. Para terminar o comando de viga é só dar o Enter. Maravilha, está adicionado nossa primeira viga aí. Vou repetir o comando para as extremidades do edifício, é a mesma coisa, a seção da viga já está estabelecida. Eu vou clicar no botão inserir viga, vou marcando os pontos dos pilares e vou apertando a tecla F2 conforme for necessário, para que ela fique inserida no melhor ponto para o meu pilar. Se a gente quiser repetir o comando, não precisar clicar lá em cima, é só usar o Enter, que ele vai permitir inserir a viga novamente. Eu usei meu Shift aqui. Vamos colocar as nossas baldrames no contorno apenas então. Nós temos aí as nossas vigas inseridas no nosso nível térreo. E aí, para não perder o nosso serviço, tem aqui um botão azul que fica no canto superior esquerdo, que é o salvar. Eu vou clicar sobre ele e vou clicar em salvar modelo estrutural. E já salvou o nosso modelo então. Se a gente quiser verificar se esse pavimento está íntegro, se ele não vai dar nenhum tipo de dor de cabeça para a hora que a gente for fazer o processamento global, a gente tem aqui dentro da guia modelo dois botões importantes. O consistência de planta e o processar pavimento. Consistência de planta vai nos dar uma resposta automática, como é que estão o nível de erros desse pavimento nosso. E o processar pavimento vai nos dar a certeza de que o processamento global
do edifício vai acontecer depois. Então eu vou primeiro com consistência. Ele vai dar aqui alguns avisos a respeito da dimensão do nosso pilar, que ele tem 14, a norma vai recomendar 19. Abaixo do 19 a gente vai ter então lá o nosso famigerado gama N, já comentado anteriormente. Agora eu vou testar o processar pavimento. E aqui que está o segredo do processamento do pavimento dentro do modelador estrutural. Caso a gente tenha algum tipo de problema, assim que a gente clica em processar pavimento, aparece uma janela de erro e aquele barulho típico do Windows imediatamente, o que não aconteceu aqui. Então estamos bem. Nosso pavimento térreo está tudo certo, ele vai processar globalmente de novo, posteriormente, o edifício sem nenhum tipo de problema. A gente pode fechar essa janela, que é uma espécie de um bloco de notas com algumas informações apenas. A gente pode clicar aqui na janela sair também dos avisos e retornar aqui para o nosso edifício. Maravilha. Já que o nosso pavimento térreo está lançado adequadamente, sem nenhum tipo de erro, vamos subir de nível. Aqui na parte superior a gente tem como trocar aqui em duas janelas pelo menos, para a gente poder subir para o tipo, tanto faz, qualquer uma delas. Eu vou clicar nessa daqui que está escrito pavimento na parte de baixo, vou trocar para o tipo aqui. E aí ele vai trazer para a gente uma janela em que estão somente os pilares e estão sem as vigas. Para poder otimizar o processo, a gente pode trazer as vigas que a gente lançou lá no térreo e até utilizar os dados delas para poder lançar novas vigas aqui no nosso pavimento. Como é que a gente faz isso? Aqui na parte de cima a gente tem um botão, que é esse aqui, ó, chamado copiar planta. Nós vamos clicar nele. Aqui ele pergunta de que planta copiar. Como nós só temos primeiro pavimento e térreo, será automaticamente do térreo. Ele vai trazer as vigas, as lajes, se houvessem, as cargas, os elementos inclinados, consolos e lajes. No nosso caso aqui só vai vir as vigas, mas a gente pode deixar tudo marcado e apenas dar um OK. Então agora no pavimento tipo a gente tem aquelas mesmas vigas que nós já tínhamos no térreo. Nós vamos adicionar novas linhas de vigas aqui para que a gente possa fazer o lançamento das lajes. A maneira mais fácil da gente fazer isso é utilizando o comando copiar de novo, já que a gente está com o edifício seriado, espaçados em duas grades de 5 por 5. Nós vamos pegar essa primeira viga aqui, ó, que está aqui à esquerda, vou clicar nela, vou entrar aqui de novo no modificar, copiar, repetidamente em uma direção, igual tínhamos feito anteriormente. Vai pedir novamente para que a gente entre com o número de repetições. São 4 linhas de pilares que nós temos aqui dentro. Vou colocar 4 e vou dar um Enter. Ele pede o ponto base. Vou selecionar aqui o centro do pilar. E o segundo ponto, que eu vou selecionar o centro do próximo pilar. Para que a gente possa lançar as nossas lajes, é preciso que entre as nossas vigas apareçam esses X azul. Onde tem um X azul, ou pode ser um vazio, ou pode ser uma laje a ser inserida. Como é que eu faço agora para poder inserir as nossas lajes? Nós temos aqui em cima uma guia chamada Lajes. Vou clicar nela. E assim como aconteceu com os pilares e com as nossas vigas, nós temos aqui um botão Dados Atuais. Vou clicar nele também. Na janela que aparece com os dados de laje, a gente tem aqui a guia Seção Carga. Vou utilizar aqui uma laje maciça, que não vou dizer que ela não é usual, porque hoje em dia a gente utiliza bastante laje maciça para poder utilizar laje lisa protendida. Então, quando não temos proteção, normalmente é uma laje treliçada. Mas apenas para que o edifício ande um pouco mais rápido, vou usar uma maciça de 10. Vamos lançar aqui uma sobrecarga sobre ele. Perceba que inicialmente a carga distribuída sobre a laje ela é zerada. Eu vou clicar aqui em alterar. Aí nós temos a opção de selecionar, indicar manualmente quais serão as cargas das nossas lajes, ou a gente pode clicar aqui na guia alfanumérica e selecionar de acordo com o tipo de carga que vai ter o nosso edifício. Ele tem aqui algumas siglas. Por exemplo, se a gente clicar aqui em apartamento 1, ele vai adicionar uma carga que é 0.1 e 0.15, que é para sala, cozinha e dormitórios. O ponto 1 é a nossa ação permanente. As cargas dentro do TQS são em tonelada-força por metro quadrado. Então isso aqui é uma sobrecarga uma carga de 100 kg por metro quadrado. Conversão de tonelada para quilo é aproximadamente apenas multiplicar por 1000.
e uma sobrecarga de 150, portanto, para o restante do edifício. Existem algumas áreas comuns de edificações prediais que têm uma sobrecarga um pouco maior, a lavanderia, por exemplo, mas apenas a título de dimensionamento de pilar, vamos trabalhar com essa sobrecarga aqui. A gente vai clicar aqui em OK, então, e OK novamente aqui na janela dos dados da laje. Para poder inserir a laje maciça, é só clicar aqui em inserir laje, e aí a gente vai clicando primeiro aproximadamente no centro do X azul. Isso não é uma obrigação, é apenas para que o nosso desenho já fique adequado para que a gente possa dar acabamento futuramente. E ele pede para que a gente localize uma linha na direção principal ou digite o ângulo da laje. É só apertar Enter para 0 graus. Vamos recordar então que a gente está dentro de um espaço aqui de uma laje retangular, e as lajes elas têm direção principal e direção secundária, que influencia no dimensionamento dela. Usualmente, a direção principal das lajes é na direção do menor vão delas. No nosso caso aqui, nosso menor vão está na horizontal. Então a gente poderia ou digitar 0 e apertar o Enter, ou clicar numa viga que é paralela ao ângulo da laje. Os ângulos aqui estão no plano cartesiano, 0 e 90 graus. Então eu vou colocar o 0, vou dar um Enter, ele vai adicionar aqui a nossa laje. Professor, se eu colocar isso aí invertido, o dimensionamento da laje apontado para a direção do maior vão, que é o que aconteceria, ia prejudicar um pouco o funcionamento da laje, mas isso não é difícil de ser visualizado depois que a gente faz o processamento global. Adicionamos a primeira, vou adicionar as outras, não vou copiar dessa vez porque o comando de laje é um pouco mais rápido. Vou só reproduzindo ele aqui com Enter. Estão adicionadas aí as nossas 5 lajes. Para não perder o progresso, eu vou salvar o edifício de novo aqui no mesmo botão azul. Vou clicar aqui em salvar o modelo estrutural. Janela de novo do modelador estrutural, a gente tem aqui a guia 3D. Nela tem um botão visualização do modelo 3D. Vamos clicar sobre ele. Ele vai abrir aqui uma janela dizendo qual que é a planta inicial e qual que é a planta final para a visualização do modelo 3D. A planta inicial nós vamos deixar a térreo e a planta final nós vamos deixar a tipo. Vamos dar um OK. Ele vai abrir aqui a visualização do nosso edifício, então. Nossas baldrames estão aqui no nível da grama, do layout, ações particulares, então por isso que a gente não lança ele aqui. Maravilha. Eu vou fechar aqui no X a janela da nossa visualização em 3D. E para que a gente possa fazer o processamento global com segurança e verificar os nossos pilares, eu vou subir para o pavimento tipo e vou apenas me certificar aqui na guia modelo se a consistência de planta e o pavimento processado estão ok. Vou clicar no primeiro. Ele vai dar os mesmos avisos de dimensão mínima de pilar, tudo certo. E no processar pavimento, não tivemos aquele erro que eu comentei, a janela de erro do Windows e o barulho do Windows avisando dos problemas, então estamos bem também. Vou clicar aqui no X, vou salvar nosso modelo de novo, vou deixar a janela aqui aberta para a nossa informação e vou voltar para a janela principal do TQS. Como é que eu faço aí para processar esse edifício, professor? Tem aqui o botão processamento global, ele aparece aqui em todas as janelas também na parte de baixo, um pouquinho menor. Esse edifício com um ponto de exclamação vermelha no centro. A janela que vai abrir, como nós vamos trabalhar apenas com os pilares nessa aula de hoje, então nós não vamos processar as lajes, o TQS automaticamente vai pegar todas as cargas de laje e transferir para os nossos pilares. Nós vamos apenas processar os esforços das nossas vigas, é suficiente para que a gente tenha a transferência de carga para os nossos pilares. E os pilares sim, nós vamos dimensionar, detalhar e desenhar. Vamos até a última opção dele aqui. Marcado então essas três, a gente vai clicar em OK. E o processamento global vai começar a acontecer. Então todo o dimensionamento está acontecendo agora pelo software. Essas informações de dimensionamento elas aparecem aqui no canto inferior esquerdo da janela. A gente pode acompanhar o processo.
Maravilha, então, pessoal. O TQS processou nosso edifício. Ele abre uma janela de resumo. Dentro dessa janela a gente tem aqui a altura total dele, a área total em metros quadrados. A gente tem aqui uma carga média dentro do edifício. Essa carga tem tonelada-força por metro quadrado. Ela é bastante importante para a gente entender se o nosso lançamento de cargas foi feito corretamente. Pode perceber que tem uma faixa de intervalo aqui de 0,7 até 1.700. Então, dá uma certa segurança para você entender se o seu lançamento está ok. A gente vai ter aí um pilar sem dimensionamento, que é o X da questão, é aqui que eu quero entrar. E alguns avisos médios, 306. Tudo bem. Nós vamos fechar aqui essa janela. Aqui dentro do TQS a gente tem uma guia. Guia Pilares. Nós vamos clicar sobre ela. E aí aqui do lado direito da janela vão aparecer os nossos pilares já dimensionados. Esse aqui, por exemplo, é o pilar P1. Então ele está com 14 por 26. Ele está com 6 ferros de 10 no interior dele, no primeiro lance, lá no primeiro pavimento, quando a gente sai aqui do fundação para o primeiro tipo do nosso edifício. Vamos recordar que o pilar P1, eu vou alternar de janela aqui, eu vou clicar aqui na janela do modelador estrutural. Ele é um pilar de canto. Então, ele tem pouca carga em comparação com um pilar de centro, como o pilar P8 e o pilar P9, por exemplo. É por isso que, mesmo com essa seção, ele está passando tranquilo ao dimensionamento. Os pilares centrais eles vão ter uma carga significativamente maior e é possivelmente um deles que a gente vai ter aí com aquela tarja de mensagem de pilar não dimensionado, beleza? Um segundo detalhe, a dimensão de 14 para um edifício de 4 andares já é uma dimensão interessante. Não é pouca coisa não. E para os pilares retangulares, que é o nosso caso aqui do P1, a largura dele é muito importante. Quando a gente vai trabalhar aí com um pilar fora de norma, por exemplo, um pilar de 9, ele facilmente é muito carregado. Estou falando aí de uma lajota de tijolo de 6 furos em pé. Então ele tem um carregamento de armadura muito grande por conta dessa menor dimensão dele ficar tão pequeno assim. Então, quando a gente trabalha com um pilar de 14, facilmente a gente consegue aí um pilar de canto como esse aqui se adequar bem às armaduras. Então o nosso P1 no primeiro lance está tranquilo e nos outros lances, consequentemente, também ele está aí com a armadura mínima no interior dele. Vamos pegar um pilar problemático. Vou trabalhar aqui com o P9 então. Para a gente poder encontrar ele, é só a gente clicar aqui na parte superior, estando lá com os pilares da guia selecionados. Nosso P9 está aqui. E olha só. Desde o nosso primeiro lance, que vai da fundação até o primeiro tipo, até quase chegar no último tipo, o nosso pilar está sem dimensão. Primeira coisa, estando nós aqui dentro da guia Pilares, nós vamos ter aqui na parte de cima um relatório que vai mostrar o dimensionamento desse pilar para a gente. Vamos clicar sobre ele. Estamos trabalhando com o P9, aqui estão todos os pilares. Só nessa primeira janela a gente tem uma gama de informações bem importantes para os pilares. Por exemplo, temos valor de Mi, letra grega que é um V, mas se pronuncia com N de navio e I de índio, Mi. Ele é um valor da força normal dimensional, que dá um parâmetro para a gente poder entender em que grau de solicitação a força de compressão, usualmente, né, pode acontecer tração também, está esse pilar nosso. Então aqueles que estão dentro de uma faixa vermelha são pilares que estão com uma força normal significativamente grande e tem pouca seção transversal ou pouca resistência de concreto para poder resistir essa solicitação que ele está sofrendo. E aí por aqui a gente já consegue ter uma noção dos pilares problemáticos. Pode perceber que o pilar P1 que passou tranquilo ao dimensionamento está com um I baixo, então por isso que ele foi bacana desde o início. A taxa de aço deles que a gente está com ele assim. Eu vou clicar aqui no título dele. Ele vai abrir essa nova janela que vai mostrar para a gente as informações do P9 por lance. Então a gente vai ter aqui lance 1, lance 2, lance 3 e lance 4. O lance 1 é do térreo até o primeiro pavimento tipo. Esse é o nosso lance em questão. A gente sempre dimensiona pilares de um pavimento até outro, porque é muito mais fácil de fazer assim. Se a gente tentar fazer esse problema
visando o pilar inteiro, ele é muito complexo. Então essa separação ela é bem mais simples para a gente poder fazer o dimensionamento. É óbvio que ele está dando aqui que a armadura longitudinal não está ok, que a força normal dimensional está muito alta, está em 1.3 até 1.8. Os valores de força normal dimensional interessante para os pilares é até 0.9. 0.8 já está bem bacana, já, então está bem estourado o nosso pilar. Temos também aqui os nossos índices de SBUTs, tanto em X quanto em Y. Esses não estão altos não, estão numa faixa interessante. Até 90 sempre é um valor legal para eles. Estão sendo dimensionados nas suas capa aproximado, que é um excelente método geral, que é para índices de SBUTs acima de 140. Vamos ter pilar padrão com curvatura aproximada e com rigidez capa aproximada, além do pilar padrão acoplado aos diagramas normal, momento, curvatura, que aí é também para índice de SBUTs acima de 90. Então, só de a gente estar utilizando essa segunda ordem, a gente já está otimizando bem aí os nossos pilares. Tem como ainda ir para uma guia extra. E o estado limite último, né? Então tem aqui algumas força normal, momento fletor na direção X, momento fletor na direção Y, e a solicitante sobre a resistente, caso o pilar esteja passando. Aqui não tem, porque ele está estourado. Se a gente dar uma analisada rápida aqui nessa tabela, a gente vai ter uma força normal de 117,71 tonelada força, com nossa toneladas sobre ele. Pilar de prédio, tudo dentro do usual. Se a gente quiser um pouquinho mais de informações, dá para ir para mais um clique ainda. Vou clicar aqui, ó, na 9. Ele vai dar aqui para a gente, é até provocado isso. Ele vem assim com um fundo todo tracejado, como se fosse uma folha de caderno, mostrando o dimensionamento dos nossos pilares passo a passo. Primeira coisa, ponderador adicional, gama N 1.25, porque estamos trabalhando com uma seção de 14, então por isso que a gente tem esse gama N acontecendo aqui. Vamos ter aqui a seção no topo e a seção na base, os nossos esforços. A gente saiu com uma força normal solicitante de 90, nesse caso de carregamento. Momento fletor de 0,27 e de 0,11 na X e na Y. Ele vai fazendo todo o dimensionamento para a gente aqui. Cabe a nós, projetistas, calculistas estruturais e todos do meio, verificar esses esforços e esse dimensionamento se estão ok. É uma bela de uma ferramenta, é um belo de um martelo e de um prego, que utiliza muito o serviço no dia a dia. A gente vai ver aqui que para a direção X, a gente teve o cálculo dos esforços de segunda ordem local, mas que deu um mtot zerado. E para a direção Y, não foi necessário calcular os efeitos de segunda ordem, porque é uma seção muito forte, é onde a gente tem o 26. Ali a gente não teve, vou usar um termo mais simplista aqui, a gente não teve flambagem local na direção mais forte do pilar. Por fim, os nossos esforços finais aqui no meio da seção. Então a gente está tendo, por ser um pilar de centro da edificação, estamos tendo uma carga aí solicitante de 90 toneladas, não tem momento na menor direção, e temos um momento de 0,27 tonelada força por metro na maior direção. Ok. Só para que vocês pudessem visualizar aqui comigo como é que estão esse dimensionamento, eu vou fechar ele agora. E aí nós temos de novo aqui, para poder auxiliar a gente a dimensionar esse pilar, tem uma ferramenta chamada edição rápida de armadura. Vou clicar nela. Ele vai abrir uma janela em que nós temos a opção de clicar em qualquer um dos nossos pilares. Eu vou clicar aqui no nosso pilar P9. Temos embaixo do título do pilar o lance. Estamos aqui dentro do lance 1, mas vamos ter até o lance 4. Então vamos trabalhar com o pé do pilar, ali onde ele vai estar em contato com a fundação, porque se a gente resolver o pé, o resto vai em conjunto. Ele continua aqui com a mensagem de pilar sem dimensionamento. E a gente sabe que tem um pilar de 90 toneladas com 14 por 26, é um pilarzinho que cabe aqui na tela aqui que eu estou mostrando para vocês, proporcional à minha mão, ele é muito pequeno realmente. A gente precisa trabalhar essas dimensões para que ele possa passar o dimensionamento. Para trabalhar então essa seção transversal do pilar, nós vamos fazer uma alteração aqui num botão específico dentro da janela principal do TQS. Vou fechar aqui a janela da edição rápida de armadura. Aqui na guia pilares, nós vamos ter aqui do lado direito o botão editar, dados de pilares. Ele dá uma mensagem aqui falando sobre as suas unidades e conversões específicas dessa parte do programa.
Na parte superior a gente tem um botão, que é este botão aqui, ó, dados nos lances. Ele abre uma janela em que a gente pode alterar as seções transversais dos pilares. Eu vou maximizar ela para ficar mais fácil a gente poder trabalhar. Ele traz uma mensagem avisando sobre a compatibilidade, inclusive a partir do método de efeitos de segunda ordem local. Nós vamos descer até o P9, que é o nosso pilar em questão. Aqui nós temos os lances do pilar P9, lance 1 até lance 4, e as duas dimensões, dimensão de 14 e dimensão de 26. Nós vamos alterar, já que a seção do pilar está muito pequena para o carregamento que ele tem, vamos alterar aqui a menor dimensão para 20 e vamos alterar a maior dimensão para 40. E a gente pode fazer isso para o lance inteiro do pilar, digitando o comando uma vez apenas através dessa tabela. Eu vou fechar ela. A gente vai voltar para a janela principal aqui da edição de dados dos pilares. Vou clicar aqui em arquivo, salvar. Vou fechar essa janela também. Ele está pedindo para salvar de novo. Agora, em vez de a gente ter que fazer um processamento global dos pilares, a gente vai fazer um processamento deles via sistema próprio da edição de pilares aqui. Então a gente tem aqui um botão, clicado aqui na guia pilares, botão dimensionar, detalhar e desenhar. Ele vai abrir uma janela, é só a gente clicar em OK. Aqui na parte inferior vai aparecer o dimensionamento acontecendo. Ele é muito mais rápido do que o processamento global. Perfeito. Agora o nosso P9, que não estava dimensionado, ele aparece na seção que foi estabelecida de 20 por 40, está passando com 6 ferros de 10 em todos os lances, o que é para ele já uma armadura mínima. E só para a gente poder verificar como é que ficou o relatório desse nosso pilar P9 agora. Vou clicar aqui dentro do relatório de novo. A gente já consegue ver aqui a diferença do P9 para os pilares que são pilares de centro, como ele também. Agora a gente tem aqui o Ni dentro de uma faixa amarela e a gente consegue verificar que ele está dimensionando. Não aparece a mensagem de não OK aqui. Vamos entrar aqui dentro do relatório então. Vamos pegar o lance 1, que é o lance que costuma ser usualmente mais forte o dimensionamento, e entrar aqui na combinação. Primeiro detalhe, a gente vai perceber uma diferença da inexistência do gama N agora. Antes era 1.25 porque o pilar estava com 14 de largura, agora o gama N não existe. Isso faz com que os nossos esforços de cálculo, NSD por exemplo, a força normal de cálculo, ela caia. Ela deixa de ser o valor que nós tínhamos anteriormente e venha para 72, porque a gente está tirando 25% de margem extra de dimensionamento pelo fato de estar utilizando o gama N anteriormente, certo? Então o nosso dimensionamento melhora bastante por conta disso. Os momentos de segunda ordem local eles continuam acontecendo por igual, ora numa face e ora em outra. E esses são os nossos esforços finais na seção. Então o primeiro detalhe importante, só o fato da gente ter trocado a largura do pilar, em se tratando de um prédio, ele já traz uma diferença muito grande de dimensionamento, porque estamos tirando o gama N da jogada, e isso vai trazer esforços menores para ele. Segundo, agora a gente colocou mais seção, não apenas a seção de 20, mas estamos colocando também a seção de 40 na outra dimensão, o que está melhorando também o esforço normal que esse pilar está recebendo e está fazendo com que ele tenha essa armadura assim diminuída tão interessante. Isso é só um exemplo. Aqui a gente está pontuando uma diferença de pilar sem dimensionamento e pilar com dimensionamento e uma armadura bacana, muito rapidamente. E a gente poderia reproduzir esses mesmos passos aqui que nós fizemos para todos os outros pilares desse prédio, até a gente chegar em uma seção transversal legal e numa armadura interessante também. Muito bem, pessoal, a gente vai encerrar por aqui então. Eu quero agradecer todos aqueles que estiveram aqui comigo nesta live. Quero lembrá-los que a partir de agora, toda quarta-feira, 8 horas da noite, é noite de estruturas aqui no meu perfil. Então já marca aí na sua agenda para você não esquecer. Vamos aqui interagir juntos, tirar as dúvidas, vamos participar para que você chegue nesse objetivo
expert em estruturas, faturamento de 10k por mês. Eu quero te ajudar, pegar na sua mão para você alcançar esse objetivo. Agradeço firmemente a sua participação, a sua paciência por ter chegado até aqui. Qualquer outra dúvida que tenha ficado aí, meu perfil está disponível tanto nesse vídeo gravado quanto no direct. É só me chamar e eu vou te responder com toda a atenção. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até mais.